antes de entrar no Vasco e Palmeiras, rapidinho, só para falar do Maracanã, né? Porque o Vasco está na briga pelo Maracanã, mostrou isso e a Justiça intimou o governo do Rio a se manifestar sobre o pedido do Vasco, né? Para administrar o estádio. E o Vasco já falou que vai entrar na Justiça mais uma vez, se precisar, e não vai largar essa briga. E é assim, cara, eu acho importantíssimo o Vasco fazer isso, porque mostra a força nos bastidores e que não vai ficar arregando o pé de repente aí, porque muita gente acha que, não, peraí, a gente está faz tanto tempo aqui, por que quer entrar agora? Vai ter show lá, cara, começa a dar umas desculpas que não existem, e me parece que o governo do Rio parece que está meio que empurrando com a barriga para tentar fazer aquela renovação emergencial de novo, então eu acho que o Vasco tem que tomar essa atitude agora. O que você achou, Edu? E você que é um cara super bem informado do Vasco, se tiver alguma outra notícia sobre esse assunto, também pode falar para a gente. Cara, eu ligo para os dirigentes do Vasco, o Vasco acerta muito. Primeiro ponto, o Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense, né? E o Campeonato Brasileiro, ele dá oportunidade, né? Só para a galera entender. Vou contextualizar o negócio. Para você jogar um jogo em casa, e o Vasco tem uma casa, tá? Diferente do Flamengo, falo aqui com muito respeito, e com o Fluminense. Não tem que ficar com esse mais, de que o Flamengo está reformando o gramado do Maracanã para o Vasco jogar. Até porque o governo do estado tem verba para reforma do gramado. Então, peraí, o Flamengo está reformando e o dinheiro do governo que vem para reformar o Maracanã, o dinheiro da manutenção do Maracanã. Então, o Vasco tem sim que entrar na justiça, o Vasco tem o direito. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, o Vasco foi tricampeão brasileiro do Maracanã, o Vasco foi tricampeão carioca várias vezes, jogando do Maracanã, e que é a casa dos vascaínos também. Resposta está sendo dada, vou repetir aqui, mais de 70 mil ingressos vendidos. Então tem que parar com essa palhaçada o tempo todo e formar uma corrente de união. Por que essa papagaiada o tempo todo que o Vasco não pode jogar? Que o Vasco está estragando o gramado do Maracanã. Pera lá. Então, assim, se você tem um contrato com o Maracanã, se o Vasco tem um projeto do Maracanã para todos, vou dar oportunidade para todas as equipes jogarem no Maracanã, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, América, são todos clubes do Rio, todo mundo tem o direito. Cadê a isonomia? Então, assim, o Vasco tem São Januário. Num jogo maior, como é contra o Palmeiras, usa o Maracanã. O Vasco vai fechar o São Januário para reforma e ampliação. O Flamengo e o Fluminense deveriam pensar um pouquinho mais, falar, peraí, daqui a 2 anos o Vasco tem um estádio maior, né, com a capacidade maior para a sua torcida. Ou seja, não vai utilizar tanto o Maracanã, já que eles querem tanto o Maracanã assim. E o Flamengo e o Fluminense poderiam se unir também e construir um estádio para eles, né? Seria legal. E parar com essa bobeira, porque eu não estou aqui criando caso com a torcida do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que todas as equipes do tamanho do Flamengo, do tamanho do Vasco, do Corinthians, assim como o Corinthians fez, o Palmeiras também fez, cara, constrói um estádio, faz um estádio próprio, sabe? Porque é muito legal jogar um jogo fora e outro em casa. E o Maracanã continua sendo o palco dos clássicos carioca, como sempre foi. Então, o Vasco está certo, o Vasco ganhou na justiça o direito, não tinha que ser assim, mas ganhou o direito de jogar no Maracanã contra o Palmeiras, e agora o governo do estado tem que falar por que o Vasco não pode jogar, por que o Vasco não pode participar desse contrato aí emergencial, sei lá como eles usam, mas é uma sacanagem. Usaram, né? Não sei se vão usar de novo, né? Mas usaram. E assim, só para esclarecer, o pessoal tá falando assim, não, mas não é que o Vasco vai entrar, já entrou, sim, já entrou. O que eu tô falando é que se precisar vai entrar de novo na justiça. Não vai parar de brigar por isso. Cara, eu acho sensacional fazer isso, né, Edmundo? Até porque mostra que o Vasco tem força, vai mostrar mais força nos bastidores. E, cara, o Flamengo não fala que é rico pra caramba, tem dinheiro, então faz o estádio, o que o Edu falou, faz o estádio deles também, vai dividindo um pouco esse negócio de só jogar no Maracanã, né? Isso aí mostra uma força bacana do Vasco, que não tem que desistir disso, na minha opinião. O que você acha, Edmundo? Não, eu acho que o Vasco tem legitimidade para pleitear os jogos no Maracanã, assim como o Botafogo e outros times do Rio de Janeiro. O Maracanã hoje é um estádio caro para você pagar o aluguel, né? Só é possível nos grandes jogos. Tanto que tem que ter um número bem expressivo de torcedores para poder dar lucro.
Eu acho que é uma grande bobagem essa coisa de você não querer compartilhar o Maracanã com os outros clubes. O Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense. Ele é do governo do Estado e ele está cedido num consórcio Fluminense e Flamengo. Abriu uma licitação e é muito justo e legítimo que o Vasco queira participar. Ponto. E tem que ir até as últimas consequências para poder jogar no Maracanã e levar 70 mil pessoas, como vai acontecer no domingo, porque a torcida do Vasco é gigantesca e merece esse palco. As outras coisas, né, shows, se o Vasco vai fazer a reforma em São Januário, e aí, por isso, precisa de jogar no Maracanã, tem uma série de coisas que a gente pode falar, questionar e debater sobre o tema. Mas legitimidade o Vasco tem, assim como o Botafogo e os demais clubes do estado do Rio de Janeiro, porque o Maracanã é da cidade do Rio de Janeiro e não do Flamengo e do Fluminense. Exato. Só para tirar algumas dúvidas aqui do pessoal do chat, que eu estou lendo tudo que estão falando, tem gente falando, pô, por que não faz no Engenhão? E muita gente não gostou da ideia de fazer no Engenhão. Assim, gente, vou dar minha opinião misturado com informação, né? É porque o Vasco quer muito reformar São Januário, não adianta mais fazer, inclusive, eu não lembro qual que foi o dirigente, se foi o Paulo Brax ou o Luiz Melo, que falou sobre isso, inclusive, não dá para ir lá e pintar o estádio, tem que reformar, tem que quebrar coisa. Então, o Vasco não poderia utilizar nem São Januário durante um tempo. Então, teria que ter, de repente, entra na licitação, usa o Maracanã, faz tudo com responsabilidade, divide entre as equipes, o Fluminense, Flamengo e o Vasco. O Botafogo não quer entrar nessa jogada. E, pô, por que não? Precisou, teve um problema, vão ter 3 jogos no mesmo dia, é o exemplo que eu estou dando aqui. Pô, de repente negocia, vai no Engenhão hoje. Tem como vocês irem para o Engenhão hoje? Pô, beleza, conversa. Mas agora, esse negócio de achar que é maior, que pode mandar, coisa que acontece muito lá no Flamengo, direto, inclusive recebem críticas, a gente viu a Leila criticando, etc. Eu acho que esse não é o caminho, tá, gente? É isso que eu estou falando aqui. E é por isso, viu, pessoal, também tem esse negócio da reforma de São Januário. E mesmo que não tivesse a reforma de São Januário, é um absurdo querer tomar, porque é dia 25 agora que acabaria o contrato. Então a gente deve ter alguma novidade essa semana. Agora, se tiver uma renovação emergencial, usarem alguma cláusula, quem sabe como funcionam essas coisas aqui, para tentar tomar desse jeito que eles gostam de fazer normalmente, aí sim o Vasco tem que entrar mais forte ainda na justiça, né?